Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo? Um prazer falar com vocês. Meu nome é Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos palpites da rodada 6 do Campeonato Brasileiro. Beleza? Fizemos a nossa estreia na última rodada, tivemos alguns acertos, alguns erros. E a melhor forma da gente conseguir controlar isso vai ser utilizando agora essa nova ferramenta do Cartola que permite que a gente consiga ver e fazer os nossos palpites. Então toda rodada eu vou fazer um palpite aqui nesse site e deixar para vocês verem no próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a classificação do Campeonato Brasileiro após a rodada 5 e basicamente tivemos algumas alterações na tabela. O Atlético Paranaense, após a vitória sobre o Vasco, assumiu a primeira posição e o Bahia assumiu a segunda posição após uma vitória muito boa em cima do Botafogo dentro do Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro completa o G4 em quarto lugar. Temos Bragantino, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Cruzeiro ali até a 10ª colocação. Na segunda etapa, temos aqui no Z4 o Vasco da Gama, que vem de 4 derrotas seguidas, vitória com apenas um ponto no campeonato, Atlético Goianiense com um ponto e Cuiabá amargando a última colocação com 0 pontos, mas lembrando que o Cuiabá também tem só apenas 4 jogos, assim como Vitória e Atlético Goianiense. E essa rodada agora, pessoal, vamos ter alguns jogos bem interessantes. Eu separei aqui para a gente poder ver juntos os palpites do GE, para que a gente possa opinar juntos deles e ver com os especialistas se realmente quais são os clubes que vão poder vencer nessa competição. Primeiro jogo a gente tem Flamengo e Corinthians. Basicamente ficou 7 vitórias para o Flamengo, um empate pelo André Lofredo e 0 vitórias do Corinthians. Realmente é bem improvável que o Corinthians consiga vencer. O Flamengo não vem em grande fase, perdeu no meio de semana para o Palestino. Mas o Corinthians também ganhou, apesar de ter ganhado na Sul-Americana, não fez um grande jogo, mas na bola que teve oportunidade, o Yuri Alberto cravou. O Corinthians tem sido muito hypado, principalmente com o goleiro Carlos Miguel, que tem feito bons jogos e assumido a titularidade do time. Mas nesse caso, eu acho bem improvável que o Flamengo não consiga vencer do Corinthians, mesmo não tendo jogado bem lá no Chile contra o Palestino. Eu acredito que a vitória seja o mais provável para essa partida. Então eu já vou sinalizar aqui o Flamengo como vencedor desse jogo contra o Corinthians. Segunda partida aqui então temos Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras que veio de uma goleada absurda diante do Liverpool do Uruguai lá por 5-0 fora de casa. E é o amplo favorito a vencer o Atlético Paranaense aqui nesse confronto, de acordo com as opiniões dos especialistas. O único que cedeu ali e colocou uma vitória para o Atlético Paranaense foi o Alexis Escobar. E pode até ser que tenha um pouco de razão, afinal de contas o gramado sintético é algo que o Atlético Paranaense está acostumado. Então essa vantagem que o Palmeiras tem diante dos outros adversários pode não ser algo tão imprescindível nessa partida. Porém, eu acredito que o Palmeiras tem um time superior ao Atlético. O Atlético que, apesar de ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro, vinha de uma derrota surpreendente na Copa do Brasil, não fez um grande segundo tempo contra o Vasco, apesar de ter empilhado bolas na trave no primeiro tempo, não conseguiu transformar isso em efetividade e domínio diante do Gigante da Colina dentro da sua casa com um jogador a mais. Então eu acredito que o Palmeiras tem sim força para poder vencer esse jogo. Já vou sinalizar aqui então Palmeiras como favorito para essa partida. Fortaleza e Botafogo. Olha, apenas uma vitória para o Fortaleza me surpreendeu, mas é um palpite bem inteligente, o palpite do espião estatístico, ao que está mais acostumado a analisar friamente a questão. O Fortaleza não veio de grandes resultados e teve um empate bem estranho contra o Vasco dentro de casa por 0-0 na Copa do Brasil, um jogo que o Vasco vinha sem treinador e mesmo assim conseguiu segurar tranquilamente o Fortaleza, que basicamente só chegava por meio de finalizações fora da área. E também recentemente perdeu no meio da semana por 4-1 na Sul-Americana, um jogo muito ruim do time do Fortaleza. O Leão realmente não atuou bem e acabou perdendo de maneira vergonhosa. Já o Botafogo vem de derrota diante do Bahia por 2-1 dentro de casa e venceu na Libertadores no meio de semana por 2-1, um jogo que o Botafogo também não fez uma grande partida. Teve aquela polêmica do VAR de 10 minutos, que a gente não sabe se o gol realmente estava impedido ou não estava, cada um fala uma coisa diferente, enfim. Nesse jogo, eu acredito muito que o Fortaleza seja o favorito para poder vencer essa partida, mas eu entendo que talvez o momento do Fortaleza não seja o melhor e que por isso um empate talvez seja o palpite ideal. Beleza? Atlético Goianiense e Cruzeiro. Olha, o Atlético Goianiense vem fazendo um campeonato muito ruim, né? Apenas um ponto até agora. Era um time que estava bem cotado para conseguir, às vezes, um 12º, 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Estava embalado com o Jair Ventura. Estava com um recorde de vitórias no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional esse ano.
entre os times que participavam do Campeonato Nacional. Cotaram 3 vitórias para o Atlético Goianiense, 4 empates e 1 vitória para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem melhorado, fez uma grande partida no meio de semana pela Sul-Americana, tem conseguido vencer no Campeonato Brasileiro, pontuar, fazendo uma campanha acima do esperado. Eu acredito muito numa vitória do Cruzeiro nesse jogo contra o Atlético Goianiense, beleza? Bahia e Bragantino. Olha, 7 vitórias para o Bahia, 1 empate e 0 vitórias para o Bragantino. Acho que é um jogo muito interessante. É um jogo de duas equipes muito jovens, com bastante talento, com bastante velocidade, mobilidade. O time do Bahia surpreendeu e venceu muito bem o Botafogo na última rodada. O Bragantino teve um empate diante do Flamengo. Um jogo também bem interessante, também com algumas polêmicas, com o Flamengo tendo a oportunidade de vencer. Enfim, Bahia, eu acredito que a Jéssica Seiscon te salvou, cara, porque se fosse 8-0 eu ia no Bragantino. Mas como foi 7-1, vamos de Bahia, bora Bahia, minha porreta. Vasco e Vitória. Será que o Gigante da Colina finalmente vai poder vencer um confronto nesse Campeonato Brasileiro? Na verdade, o Vasco já venceu, né? Tem 3 pontos. Peço perdão aí à torcida. 6 vitórias para o Vasco, 2 empates e 0 vitórias para o Vitória. O Vitória foi um time que foi bem prejudicado na última rodada depois da expulsão do Camutanga diante do São Paulo. Um jogo bem complexo para o Vitória, precisa pontuar. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo do Criciúma na rodada que venceu de 4-0, era um time também com estrutura bem similar ao Vitória, jogando por uma bola e acabou conseguindo fazer 4 diante do Vasco. O Vasco é um time bem pressionado, não tem treinador ainda. Eu acredito que o Vasco possa se reerguer sim, mas eu não sei se vai ser nesse jogo. Então, por conta disso, eu vou de empate entre Vasco e Vitória. E o último jogo da rodada aqui, São Paulo e Fluminense. São Paulo com 7 vitórias. O São Paulo que está zubeldia e alegria, vencendo e convencendo. Mais uma partida absurda durante o meio de semana pela Libertadores. Uma vitória de virada incrível do time, que acabou garantindo a classificação. Falta apenas definir agora o primeiro lugar, se vai ser entre o São Paulo e Talheres. O Fluminense que venceu contra o Colo-Colo, mas foi um jogo bem ruim do tricolor carioca. Se vocês olharem as estatísticas do jogo, no primeiro tempo o Fluminense mal conseguiu finalizar. O Cano não tem feito uma grande temporada e um jogo no Morumbi. O Diniz vai lá reencontrar a torcida do São Paulo, né? Vai ser muito vaiado provavelmente, então eu acredito muito numa vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem grandes chances de conseguir se estabilizar no G4 do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai conseguir manter um ritmo tão forte ao longo do campeonato. É um time que está disputando Libertadores, é um time que está disputando Copa do Brasil e não tem um elenco tão inchado. Acabou de perder o Cagliari, mas tem no André Silva uma referência que pode sim ser um homem-gol desse time na ausência do Cagliari. E por isso eu vou confiar aqui na vitória do São Paulo diante do Fluminense. Então é isso, pessoal. Esses foram os palpites que a gente fez aqui na rodada. Basicamente, toda rodada a gente vai poder esses palpites agora e na rodada seguinte a gente vai conferir se nós fomos bem ou ruim, beleza? Deixe seus palpites aí embaixo. Comenta aí com a gente. Essa indicação de fazer aqui no Cartola Palpite foi uma indicação de um inscrito. Então, tudo que vocês falarem eu vou ouvir e tentar melhorar o vídeo, beleza? Um forte abraço a todos que estão aí e até a próxima.